Fala pessoal, tudo bem? O episódio de hoje é para falar de um assunto que, se você trabalha com marketing ou comunicação, em algum momento isso vai fazer parte da sua jornada, que é construção de marca. E eu não poderia estar mais feliz de estar aqui com essa pessoa que participou da construção de uma das maiores marcas do Brasil, o Magalu. E além disso, pessoal, tem um carinho especial porque ela foi a minha primeira líder, a minha inspiração, que me ensinou muita coisa e hoje está aqui comigo, dividindo esse espaço para a gente debater esse tema que eu particularmente tenho um carinho enorme, mas eu sei da complexidade dele. Porque construção de marca tem alguns mitos, que isso é coisa de que o marketing cuida, que isso não dá dinheiro, e hoje a gente vai desmistificar um pouco disso. Ana Paula Rodrigues, pessoal, foi CMO no Magalu, recentemente assumiu um novo desafio na Surrai, que é uma marca de seguros, um mercado super emergente no Brasil. Quando eu já trabalhei no mercado financeiro e eu sei o potencial que isso tem. Os Estados Unidos, por exemplo, está muito à frente do Brasil quando a gente fala de seguros. Eu tenho certeza que é o próximo setor que vai estourar aqui no nosso país. Ana, muito obrigado por estar aqui. Eu estou muito, muito feliz, de verdade. Tenho um carinho especial por esse episódio, pela nossa história. A gente se conheceu em 2008, pessoal, quando eu era estagiário. E agora estamos aqui ajudando a fomentar o mercado. Antes daqui da gente começar a gravar, a gente começou a lembrar das histórias, que são muitas. E eu estou muito, muito feliz. Ana, construção de marca, de todos os lugares que eu passei, sempre foi um tema que todo mundo quer debater, todo mundo quer opinar, mas ele, de certa forma, ele carrega uma certa subjetividade, né? Porque marcas são de pessoas para pessoas e pessoas são subjetivas. Por onde que começa uma construção de marca, Ana? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito especial para mim estar aqui também. E, gente, uma super oportunidade, né, para vocês aprenderem aí com uma super equipe. Bom, vamos falar um pouquinho de construção de marca. Para mim, a construção de marca, ela começa pelo propósito, por entender o propósito da empresa, né? Até tem um livro muito famoso chamado Organizações Exponenciais, que um dos capítulos é sobre o propósito massivo transformador, né? Que grandes empresas que têm um crescimento exponencial, elas têm um propósito que vai além de apenas entregar um produto para o consumidor ou um serviço. Ele tem o potencial de transformar um segmento e transformar a sociedade e o mundo. Então aí a gente vê grandes marcas como o Google, né, Airbnb, enfim, que tem esse propósito massivo transformador. Então, a primeira coisa do estrategista de marca é entrar na empresa, entender ali, na base da fundação da empresa, no DNA, nos valores, qual que é esse propósito, por que a empresa existe, né? Mas ir além do tático, ir além do funcional, e sim o que está por dentro dos valores da marca. Legal. Eu tenho uma máxima comigo que uma marca se constrói com um excelente produto. Porque não adianta nada a marca prometer muito numa comunicação e o produto não entregar. Mas a comunicação, ela dá uma chance. E eu acho que começar pelo propósito é muito disso, né? O que a marca, aquela empresa resolve na vida do consumidor, não só o consumidor individual, mas na sociedade. Acho que o Google é um grande exemplo, a Amazon é um grande exemplo. Eu acho que marcas como o Nubank, por exemplo, vieram resolver uma relação muito atritada entre bancos e pessoas, né? Bancos tinham uma fama muito ruim antes do Nubank entrar com um propósito de transparência, de facilidade. Então, acho que tudo, de certa forma, de certa forma não, 100% eu concordo com você, que começa pelo qual que é a proposta da empresa. Isso vai se traduzir em comunicação. E aí, quando a gente entende o propósito da marca, esse propósito transformador massivo, inclusive eu li esse livro, gente, é um livro técnico, tá? Mas tem que ler. Porque um bom estrategista de marca é um excelente cara de negócio. Ele tem que entender de negócio. Mas a partir do momento que você entende esse propósito, chega um momento que eu acho que é o mais interessante, que é definir uma persona. As características que vão se traduzir em comunicação. Como é que começa a definir uma persona de marca? Tem diferença de uma marca que está nascendo hoje para uma marca que já está consolidada? Sim, tem, porque, bom,
A definição assim, todo mundo tem uma personalidade, a marca também tem, assim como uma pessoa. Então, na hora de tangibilizar ou materializar, é muito mais fácil a gente ter alguns arquétipos, que a gente vai explorar também nesse episódio, que já estão, né, que é de senso comum, que as pessoas já estão acostumadas, características que vão mudar essa personalidade e isso vai se transformar em atitudes, né, em todos os pontos de contato com o consumidor. Mas para construir a persona, eu acho muito válido entender o fundador, ou como que começou essa marca. Né? Então, ali, de novo, os valores da empresa, o DNA, ali tem um monte de insumo para você começar a definir essa persona. Né? Outra coisa, vamos olhar também para o que a gente quer comunicar, o que a marca quer ser. Às vezes, ela ainda não está madura, né? A gente até brincou com isso, assim. No começo, o fundador, ela é uma criança. Conforme a sociedade vai mudando, o comportamento do consumidor vai evoluindo, a marca também precisa evoluir. Né? Então, ela vai do adolescente até ser uma adulta e tudo mais. E aí você tem que levar esses pontos em consideração na hora de desenvolver essa persona. Os arquétipos ajudam a gente a colocar na prática. Então, se essa marca ela tem uma postura mais exploradora, ela tem uma postura mais cuidadora, né? Qual é o território ali que ela quer estar inserida? E aí a gente vai construir uma pessoa, uma persona da marca. Como a marca vai falar, como ela vai se comunicar, que tipo de expressões ela utiliza. Então, isso vai se refletir na imagem, no tom de voz, na tipografia, em vários símbolos para que o consumidor, na hora que bater o olho, ele sinta que aquela marca... ele não sabe exatamente, né, o que está por trás, mas ele sente, essa marca é mais popular, essa marca é mais conservadora, essa marca é séria, essa marca me transmite segurança, né? Então, assim, o que você quer transmitir e como que você vai transmitir. Você me perguntou, a marca ela tem que nascer do zero ou ela pode ser reconstruída? Ela pode evoluir, né? E eu acho que ela deve evoluir. E, normalmente, ela evolui quando você tem alguma mudança no comportamento do consumidor ou nos negócios, ou no core business do negócio. Então, né, você também trabalhou no Magalu e acompanhou a evolução do Magalu, você lembra, assim, mudou o core business. Então, era necessário mudar, e aí, sim, mudou a persona da marca, né? Então, um asset que antes era uma vendedora virtual, que era para humanizar o atendimento no e-commerce, ela se transformou na voz da marca, que é a Lu. Né? E aí ela tem comportamentos, né? Então, eu acho que dá para você começar uma marca do zero ou transformar uma marca que já é existente. Eu particularmente acho esse assunto persona de marca algo muito, muito interessante, porque tem duas coisas que me chamam a atenção. A marca evoluindo conforme a sociedade. E é só a gente pegar o caso das cervejarias em 1990, como elas se comunicavam. Né, com a mulher como centro daquela comunicação numa posição de objeto, a loira gelada, e conforme a sociedade foi promovendo o debate, a marca percebeu que a personalidade dela e as crenças, que a personalidade é formada de crenças, não tinha mais nada a ver com o que estava sendo debatido na sociedade, e isso trouxe para a marca. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é que às vezes as pessoas elas incorporam a personalidade da marca. Então, uma vez participando de um dos cursos que eu fiz na Miami Ed School, eles trouxeram um case sobre a Harley Davidson. Que a Harley Davidson, ela tem uma personalidade rebelde, fora da lei. E quando você vê aqueles motoqueiros, né, com jaqueta, aquelas características, aquilo traz simbologias que você aprendeu vendo em filme, vendo em comercial e tudo mais. E eles trouxeram um dado muito, muito interessante, que era a maioria de uma boa parte dos clientes da Harley que eram advogados e médicos. Ou seja, eram pessoas que na sua profissão tinha pouco espaço para se rebelar. O médico não vai se rebelar na medicina, né? Ele é baseado em literatura, pesquisa.
Um advogado, ele pode inovar, mas ele segue uma lei. Então ele via na Harley Davidson uma oportunidade de expressar esse lado dele de personalidade nos finais de semana, quando ele sentava na moto e vestia aquelas características da marca. Então acho que persona é um dos temas mais complexos, porque a gente se acostuma a conviver com aquela pessoa. Então algumas marcas que deixam de fazer parte do nosso dia a dia a gente sente falta, assim como tem outras que remetem à nostalgia, como por exemplo o chocolate batom, que fez parte da infância e da adolescência de muita gente na década de 90, o próprio Garoto Bombril, né, que era aquele homem franzino que cresceu falando com, na época, né, a dona de casa e hoje teria que falar com todo mundo. Então, personalidade de marca, pessoal, é algo muito complexo, mas é muito interessante, porque é como a gente desse vida a um ser que não existia e agora a gente reconhece, a gente se conecta. Então... Você falou uma coisa, né? A marca é de pessoas para pessoas. Então, essa definição da persona, ela é crucial na estratégia de marca. Porque no final do dia é isso, né? A pessoa, o consumidor, ele vai se relacionar, ele vai criar conexão, vai ser fiel, vai amar, odiar com base nessas características, exatamente, nessas atitudes. Então, realmente, a persona precisa gastar um tempo aí estudando e nessa definição, porque ela não é fácil, mas ela é fundamental. A gente vai falar muito sobre arquétipos, que é um assunto super interessante. Mas para quem quiser se aprofundar bastante no assunto, a gente recomenda o livro O Herói e o Fora da Lei. É um livro muito interessante sobre construção de marca, e ele explora como essa metodologia que foi desenvolvida por um psicólogo, ou psicanalista, já não lembro mais, dentro de um ambiente de marca. É muito interessante, e ele vai contando os cases e você vai começar a olhar as marcas, identificando essas características que estavam intrínsecas, estavam ali meio que organicamente postas na marca, mas ao você olhar no comercial você fala, entendi, essa marca explora. É por isso que ela está sempre em outro país, ela está sempre viajando. Então é muito interessante. Ana, uma das coisas que mais se escuta dentro de uma grande corporação, principalmente nas empresas, é que construção de marca é coisa de marketing. O que você acha dessa afirmação? Totalmente equivocada. Totalmente. O marketing, ele tem o papel de ser o rebocador da marca e o guardião, então garantir ali que além de pavimentar, garantir com que todo mundo esteja sendo o guardião da consistência da marca, daquela imagem, mas a marca, ela é feita pelos detalhes e por todos na corporação. Então não adianta nada, você estava falando sobre produto, né? Não adianta nada a área de marketing construir uma super estratégia de marca, né? Uma coisa linda, e lá tem um guide, uma super campanha, sendo que lá na ponta, né, na entrega do produto, isso não seja levado em consideração. Então, aquela promessa, né, que você coloca na propaganda ou está ali na construção da marca, ela não seja entregue para o consumidor na ponta, né? Então, a gente estava falando do propósito massivo transformador da Amazon, que é colocar o cliente no centro. Então, quando ele tem ali uma entrega rápida, quando ele faz uma entrega na casa do consumidor, ele melhora a experiência, né, de compra desse consumidor, ele está levando isso em consideração, né? Então, assim, a marca ela tem que permear todos da organização, então, porque todos são advogados da marca, né? E tem que ter compromisso nessa entrega de marca. O marketing, ele é só o canal que faz a ponte entre o consumidor e a estratégia do negócio e materializa isso na comunicação. Legal. Para quem quiser se aprofundar na estratégia da Amazon, tem um livro muito legal que é A Loja de Tudo, e conta os bastidores da Amazon. E aí, conectando essa questão de marca e produto, a Amazon leva tão a sério essa questão de centralidade, de um serviço muito diferenciado para o cliente, que aquele compre com um clique, que vocês acham que é uma coisa banal, aquela é uma tecnologia patenteada, só a Amazon pode ter. E quando ela se desenvolveu, ela foi e patenteou para que os concorrentes não adotassem essa tecnologia que na época foi inovadora. E eu acho que uma outra coisa que está super em voga agora, Ana Paula, com as redes sociais e que reforça muito isso aí que você falou, que todo mundo é responsável pela construção da marca, a quantidade de crises de marca que começam por postagens do CEO, né? Que se envolve numa polêmica,
que se expressa de uma forma que às vezes era o que ele queria se expressar ou que foi mal interpretado. Então, começando e terminando pelo CEO, uma crise de marca enorme que pode começar num canal que teoricamente não era de construção de marca, né? Mas as pessoas estão atentas porque ela não se relaciona com a marca, se relaciona com a pessoa da marca. E a pessoa, as pessoas que trabalham lá representam essa marca. Um profissional que gerencia marca, ele é uma pessoa de comunicação pura ou ele tende a puxar mais para negócio? Ou os dois? Eu acredito que um bom profissional de marca, ele precisa desenvolver uma visão holística. Sim, ele precisa entender de comunicação, né, de dados, de mensuração, né, de meios, de mídia, Redes de redes sociais. sociais, de CRM, porque precisa ter uma comunicação cada vez mais personalizada e segmentada, mas ele precisa ter uma visão sistêmica do negócio. Porque como a marca permeia, ela é transversal à organização, ela tem o papel de materializar a proposta de valor da empresa. Então, assim, um bom estrategista, ele precisa entender do negócio. Porque no final, a construção de marca, ela serve para que as empresas sejam mais sustentáveis a longo prazo. Por isso que se investe em marca, né? Para criar essa conexão, para que saia daquela vala comum ou de ficar só investindo ali no curto prazo e que você tenha uma marca de 100 anos, de 200 anos, né? Tem estudos do mercado e da McKinsey, de outras grandes consultorias, que analisaram no período da pandemia que marcas fortes, elas não só ajudam a fazer, né, a dar essa sustentabilidade no negócio, mas elas também ajudam as empresas a saírem mais facilmente da crise, a passarem de maneira mais branda por crises, né, como foi a que a gente enfrentou no Covid-19. Então, assim, você precisa entender de negócio, você precisa ter essa visão sistêmica e é muito importante a construção de marca para fazer com que a empresa tenha aí uma vida longa. Gente, uma curiosidade aqui, bastidores do Magalu, para vocês entenderem como é que isso se materializa na prática com grandes atitudes, entender a visão holística do negócio, até pequenas. Quando a gente trabalhava juntos, e a Ana Paula era gerente da área de comunicação, a gente fazia os filmes que iam para a TV. E toda vez que a gente ia apresentar para os executivos, para a Luiz Helena, para o Fred, a primeira coisa que eles perguntavam para as pessoas responsáveis pelos filmes é se estava garantida a entrega do produto na loja. E ai da gente se não soubesse, se já não tivesse falado com logística para garantir que a comunicação que a gente estava fazendo, a gente ia conseguir cumprir essa promessa na loja. Você deve estar pensando, tá, mas você era responsável pelo filme. Mas o que eles estavam nos ensinando é que não adianta fazer comunicação, um filme lindo, se na hora lá o guarda-roupa não estava na loja. E que todo mundo era responsável por guiar aquilo. Não é só a pessoa de logística. É óbvio, o cara da logística, ele executa. Mas é nosso papel, como guardião da marca, que é o que a Ana Paula falou, garantir que toda a cadeia do sistema vai funcionar para que aquela comunicação seja efetiva. Então, curiosidades aí para vocês. Se você trabalha no Magalu, deve saber aí o que a gente está falando. E pegando o gancho que você falou sobre construir marcas que perduram e que têm valor, uma das coisas mais complexas que tem é mensurar isso, né? Existem métricas que ajudam a mensurar se o trabalho de marca está sendo feito. E acho que cada empresa encontra a sua forma de mensurar. Mas quais são as mais comuns? Isso está evoluindo bastante, né? Assim, a mensuração da marca ela é muito subjetiva, porque tem a ver com percepção, tem a ver com... E a percepção ela pode mudar, né? Mas tem algumas... Eu acho que não existe uma métrica, mas existe um conjunto de métricas que você pode utilizar para fazer uma análise, né? Então tem lá o método tradicional, que é a boa e tradicional pesquisa de tracking de marca. A pesquisa tracking, ela mensura o top of mind, né? Que qual é a primeira marca que vem à sua cabeça quando você pensa em, por exemplo, varejo, ou quando você pensa em seguros, né? Então é o top of mind, a primeira marca mais lembrada. Isso
mensura o quão forte é a sua marca e o quão ela está sendo relevante para o consumidor. Outra etapa ali do tracking de marca é a lembrança espontânea e estimulada. Então, assim, você se lembra de ter visto uma marca ou a campanha de uma marca que falava sobre esse tal produto? Né? Aí a pessoa, lembro, fala a marca. Ou se ela não lembra, você tem uma cartela que mostra as marcas do segmento, da categoria, e ela aponta a sua marca, e aí é o estimulado. Uhum. E aí, dentro dessa pesquisa também, você mensura os atributos de marca, ou seja, aqueles atributos que você, como estrategista, definiu que são relevantes para o negócio. Então, é uma marca confiável, tem atributos massificados e tem atributos que a marca quer construir, comunica numa campanha e quer ver se realmente o consumidor absorveu ou teve a percepção correta daquela comunicação. E aí você consegue mensurar através da pesquisa tracking. Mas a pesquisa tracking é uma pesquisa longa, né? Então às vezes gera uma certa ansiedade. Poxa, eu estou investindo, e aí? Né? Então tem algumas mensurações, por exemplo, buscas pela marca no Google, no buscador ou na Play Store, né? Tráfego orgânico. Então, assim, eu fiz uma campanha, eu investi, aumentou o meu tráfego orgânico, aumentou a minha aquisição, o meu custo de aquisição diminuiu depois que eu fiz um investimento de marca, ou seja, eu estou tendo que fazer menos esforço para atrair o cliente, ele está vindo organicamente, mais facilmente. Então, tem como você fazer essa atribuição. Outra coisa que dá para a gente fazer, né? As redes sociais, né? Então, aumentou o número de seguidores. Como que tá o sentimento nas redes? O que é o sentimento? Assim, as menções estão mais positivas do que negativas? As menções estão mais positivas do que neutras? Qual é o número de engajamento? Aumentaram as curtidas, os compartilhamentos, os comentários? Né? Então, assim, quando você pega tudo isso e faz uma super análise, você consegue entender se de fato aquele investimento, que normalmente não é de curto prazo mesmo, ele teve um reflexo positivo no negócio. E mais importante, eu acho que a gente hoje o marketing se fala muito em eficiência, né? Eficiência de marca, melhorar a eficiência, reduzir o custo de aquisição. Então, assim, o objetivo da construção de marca é também que, assim, sei lá, no ano seguinte, que você fez um grande investimento, como é que está o seu custo de aquisição? Como é que está o seu lifetime value? Como é que está a retenção da sua base? Como é que está o churn? Reduziu os cancelamentos? Então, tudo isso junto reflete nesse investimento de construção de marca. Uma marca forte, teoricamente, ela não teria que fazer tanta propaganda, gastar tanto com mídia. Exatamente. Entendeu? Então, para você que acha que construção de marca é subjetivo, tá aí a resposta. Tem um monte de métrica e todas elas combinadas são poderosíssimas, porque o consumidor hoje está muito louco. Tá? Às vezes ele lembra da sua marca, mas ele só lembra, ele não busca, ele não acessa seu site, ele não compra de você. Às vezes ele acessa a sua marca por canais orgânicos, mas ele tá puto nas redes sociais. Então, gente, é uma combinação, porque nós, seres humanos, somos muito complexos, né? Então, a combinação é muito importante. Posso só acrescentar um ponto que é muito importante também que você, como estrategista, entenda, que normalmente vira um papo de quem é de CRM, um papo técnico, que é a jornada do consumidor. Né? Então, assim, eu que vim do varejo e agora estou numa seguradora, a jornada é completamente diferente, né? E aí, em pesquisa, a gente identificou que a jornada do consumidor para adquirir um seguro, ela começa um ano antes. Dele considerar, assim, eu estou pensando em fazer, até ele de fato efetivar, leva um ano. E aposto que ele pergunta para um amigo, você conhece um corretor bom? Então, você precisa estar construindo a marca, ou qual é a sua proposta de valor. Ele precisa saber o que você faz, qual é o seu tipo de produto, quais são as coberturas que você entrega. Ele precisa saber que você existe e como você se posiciona muito tempo antes dessa decisão. Né? Então, assim, mais um ponto que eu acho que é importante aí acrescentar no seu conhecimento, que é a jornada do consumidor, porque isso varia de segmento,
E é super importante para você falar assim, na hora de defender para o seu CEO, para o seu diretor, o quão é importante desenvolver uma estratégia de marca consistente, é que, poxa, olha como que o nosso consumidor se comporta. A gente precisa estar falando com ele um ano antes. A gente não pode ter uma campanha, um flight e sumir, né? Então, construção de marca é todo dia, de maneira consistente. É isso aí. E vou aproveitar que você falou de CRM e já vou para a segunda parte aqui do nosso papo. Nós aqui acreditamos muito no poder do generalismo para você evoluir dentro da carreira. Porque por mais que a pessoa queira ser um especialista, eu quero ser o cara mais foda de mídia paga do Brasil. Ele consegue trazer elementos de outras disciplinas de marketing para se transformar num melhor gestor de tráfego pago. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta complexa. Matheus, eu trabalho com CRM, eu sou um cara técnico de CRM, para que eu preciso saber de construção de marca? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, né? Então, porque assim, se você é de CRM, você é técnico, primeiro você está estudando a jornada, você tem que ser responsável pela jornada do cliente, pela segmentação da sua base, para entender quais alavancas fazem com que o cliente faça a recompra, com que ele seja fiel, né? Com que ele não vire inativo. Então, assim, tudo está conectado. Como eu disse, a responsabilidade da marca não é só do gerente de comunicação, de branding, né? E, poxa, você que é de CRM, você está falando com o cliente, você está se comunicando com o cliente, né? Olha o tanto de dado importante, de insumo que você tem para dar de input na construção da marca ou para dar de input para construir uma campanha de comunicação. Então, assim, é uma via de mão dupla, não só o cara de CRM precisa entender de marca, como o cara de marca precisa entender de CRM, né? Então, assim, o poder do generalismo, ele tá nessas intersecções, porque como a jornada, ela não é linear mais, eu acho que ela nunca foi, né? Mas agora ela... Mas está mais claro isso pra gente, mas assim, ela não é linear, você precisa conectar esses pontos para entender, né? Para entregar uma mensagem consistente, entender em que momento que ele está, porque a gente não sabe em que momento da jornada o consumidor está, cada um está no momento, e fazer e é como se você blindasse, né, esses consumidores. Então, assim, por onde ele passar, a gente vai estar falando a mesma coisa, a gente está... E o CRM, assim, cada vez mais ele se torna muito importante também nas disciplinas de marketing, porque o consumidor, ele não quer nada mais pasteurizado. É tudo personalizado, é tudo granular. Quanto mais personalizado for a mensagem para aquele cliente, mais chance dele converter e mais chance dele ficar na sua, né, na sua base de clientes. Então, assim, eu acredito que essas duas disciplinas, né, a de branding com a CRM ou a comercial de trade com o CRM, a de mídia, então, nem se fala, elas precisam estar correlacionadas. E aí é lógico que no dia a dia você precisa ter as caixinhas, porque é tático, né? Aí você vai lá operar, cada um vai operar na sua especialidade. Mas eu acho que se você quer ser um bom profissional, né, um profissional que agregue valor para o negócio, você precisa ter uma visão sistêmica. Isso, concordo 100%. Total. Olha aqui para mim que eu vou te dar um exemplo agora, tá? Você é um cara de CRM e você agora entendeu a importância de você conectar a construção de marca com a sua habilidade, que é construir uma boa jornada, fazer uma boa segmentação e gerar resultado. Eu já gerenciei tiros de CRM e eu sei que no final do dia, todo mundo vai lá e cobra resultado. Todo profissional de CRM será cobrado por resultado. Agora, olha a diferença na geração de valor desse profissional que, além de focar em gerar resultado, ele consegue em um fórum falar assim, pessoal, além dos resultados, eu queria trazer uma provocação. Todas as comunicações que a gente faz, onde a gente reforça esse valor que a marca quer se posicionar, tem baixa conversão. Olha que dado interessante. De duas, uma. Ou isso para o nosso cliente não é relevante, e aí talvez a gente tenha que mudar essa proposta de valor, porque a gente acredita que para uma seguradora
a gente reforça que é rapidez e, na verdade, para a pessoa que está contratando, ele está mais preocupado com segurança na marca. Ou o seu produto não está cumprindo aquela promessa. Por isso que a sua performance em CRM é menor. Você entende que para você crescer numa empresa, gerar esse tipo de debate, essa provocação, te coloca em outro patamar numa reunião, numa discussão, e que num próximo ciclo de mérito e promoção, possivelmente o seu nome vai ter um destaque muito diferente do que as centenas e centenas de profissionais de CRM que toda semana vão lá e apresentam o resultado. E-mails enviados, taxa de abertura, taxa de clique, melhores campanhas e custo de aquisição. Todo mundo faz isso. Mas o cara que conecta e gera o valor é raríssimo e difícil de encontrar, né, Ana? Nossa, é muito difícil de encontrar, porque a gente tem muito... tava até brincando na empresa, né? Fazedor. Muito. Fazedor tem de monte, né? Mas você encontrar uma pessoa... E eu acho que isso pode até ser uma temática depois pra gente falar, né? Qual é a diferença de entregar resultado e gerar valor? Totalmente diferente. Depois Totalmente diferente. fiquem atentos aí. E tem uma outra coisa, né? Não tem Chief CRM Officer. Então, se você quer crescer na sua carreira, inevitavelmente você que é de CRM e quer expandir, você vai ter que falar de SEO, de mídia, de redes sociais. Dados. Então, dados. Analytics. Isso aí é base. Tecnologia. Tecnologia, liderança de pessoas. Então, já se prepare. Esse conhecimento, ele não é da noite para o dia, é um conteúdo denso. Então, quanto mais você começar a se familiarizar e quebrar essa barreira que construção de marca não tem nada a ver comigo, mais você vai estar preparado para as oportunidades que vão surgir. E, gente, no mundo corporativo, se tem uma coisa que a gente já viveu muito é que a gente nunca sabe quando a oportunidade começa. A oportunidade aparece. De repente está tudo bem, de repente uma diretora sai. Muda tudo. Muda tudo. Né? Então, quem vai estar preparado para assumir o lugar dela? Então, aquela pessoa que não quer sair, de repente, saiu. Porque assim são as pessoas, elas têm ciclo, têm começo, meio e fim. O seu chefe direto, o seu coordenador recebeu uma proposta e você não estava preparado porque o seu coordenador já entendia de liderança e você era um analista sênior que nunca leu um livro sobre liderança. Você nunca liderou ninguém numa reunião. Você nunca se colocou numa posição de líder. E aí quando abre aquela vaga de coordenador, eles vão trazer um coordenador de fora, porque você achou que a oportunidade acontece no dia e não ao longo do tempo. Então, fica essa dica também. Você também constrói a sua marca. Você é uma marca. Construa sua marca dentro da empresa. Ana, agora a gente vai falar da sua trajetória. E como você, desde que eu te conheço, você é uma profissional generalista, né? Você já olhava para várias disciplinas e ao longo da carreira o seu leque só foi aumentando. Como é que você faz para aprender? Nossa, pergunta complexa. Primeiro, eu acho que eu tenho uma característica, que é uma característica que você tem também, que é curiosidade. Então, assim, quando você é curioso, você quer saber um pouco de tudo. Então, você lê tudo, você ouve podcasts, você vê vídeo, você assiste, né? E você está sempre buscando alguma correlação com aquilo que você gosta de fazer, né? Então, eu acho que essa chama da curiosidade, o profissional ele não pode perder, independente de qual cargo que ele esteja ou que empresa que ele está. Isso é uma característica que a pessoa tem que ter. Mas eu gosto muito de beber de fontes conceituais, porque eu acho que elas dão uma base teórica. Então a gente falou muito aqui de leitura de livros, que às vezes as pessoas elas falam, não, é muito acadêmico e tal, mas para você às vezes construir uma base de conhecimento, ou pavimentar seu conhecimento, é interessante você ler um livro, né, e às vezes de um estudioso ou de um acadêmico que estudou aquilo muitos anos para escrever aquele livro. E tá te vendendo por R$30. E investiu, né, muito tempo, muito estudo e tal. A outra coisa, eu acho que hoje tem muito conteúdo na internet grátis, né? Então, podcasts, videocasts, no próprio LinkedIn, no Instagram, em todo lugar tem alguma coisa. Então, assim, procurar quais são os líderes de cada mercado, né, os formadores de opinião, ou aquelas pessoas que são outliers, que estão te mostrando alguma coisa interessante, e consumir esse tipo de conteúdo, né? Outra coisa, eu aprendo muito fazendo, né? E aí, assim,
que adianta eu ler tanto livro, ouvir tanto podcast e tal, se eu não colocar na prática? Então, assim, ou fazer um curso, igual agora a gente está com esse episódio, e não ir lá e colocar na prática. Então, eu acho assim, eu aprendo muito vendo as coisas acontecerem na prática. Então, poxa, estar numa empresa, a gente estava numa, né, a gente participou de uma empresa que tinha uma cultura de, vamos testar, de teste. Então, assim, coloca na prática, testa pequeno, testa barato, testa rápido, mas testa. Aprende vai ter erro, normal. Aí você aprende com o erro, terminou, mensure, avalie o resultado, fala o que a gente pode melhorar para o próximo e começa esse processo de melhoria contínua. De repente, você vai estar fazendo coisas extraordinárias. E uma outra coisa que eu, né, nessa altura, depois de 20 anos, né, no mercado, e que eu valorizo muito, é trabalhar ou me conectar com pessoas com skills diferentes do meu. Assim, a gente vive uma era que é mais fácil a gente se relacionar com pessoas que têm as mesmas opiniões que a gente, mas isso é muito perigoso. Super. E com as redes sociais, com os algoritmos, hoje a gente fica dentro de uma bolha, né, vendo só o que a gente tem interesse. Então, sair dessa bolha, sair dessa zona de conforto, fazer benchmarkings, conversar com pessoas que têm skills diferentes e perguntar, cara, qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua visão sobre isso? Né? Isso faz com que você adquira um conhecimento, amplie seu conhecimento. E mais, quando eu vou montar um time, eu sempre levo isso em consideração, nos perfis complementares. Porque uma pessoa que pensa igual a você, a tendência de você ficar na vala comum e fazer coisas comoditizadas é muito grande. Só que se você tem um time diverso, a tendência de você fazer coisas extraordinárias que ninguém nunca pensou, porque você está ouvindo vários pontos de vista diferentes, ela tem uma chance muito maior. Né? E aí é onde você vai se destacar, vai ter o diferencial. Então, assim, não tem uma forma de aprender, mas eu acho que é você estar atento a tudo e ser muito curioso e querer aprender com as pessoas e se colocar também numa postura aberta de não ser o sabe tudo. Ter humildade para ouvir, sabe? Uma coisa que me surpreende muito e que a gente vai aprendendo ao longo da carreira é que a gente acha que a gente está vivendo um problema que nunca ninguém viveu. E, gente, o LinkedIn, ele é uma ferramenta maravilhosa para você mandar uma mensagem assim, oi, tudo bem? Eu trabalho aqui, eu vi que você trabalha aí, eu admiro o seu trabalho. Eu tô com uma dor aqui no meu trabalho, será que a gente pode fazer uma reunião de 30 minutos de bench? Quantas vezes eu já fiz isso? Eu falei, cara, eu tô com essa dor aqui. O cara falou, eu tenho exatamente a mesma. E o que vocês estão testando aí? Aqui a gente tá testando isso. E do lado de vocês aqui a gente tá testando aquilo. E eles trocam conhecimento. Então isso é super valioso. E quem tá do outro lado se sente lisonjeado. Pô, o cara admira meu trabalho tanto que quer saber minha opinião sobre um tema. Então use esse a seu favor. E, gente, leitura. Nós falamos muito aqui na Story Learn. E vamos falar sempre. Livro é o maior ROI da história. Pensa que aquela pessoa... Vamos pegar o Jack Welch, que foi o CEO do século, CEO da GE. Ele escreveu o livro Winning, sobre business. Esse cara teve 50 anos de carreira e ele pegou o suprassumo de tudo que ele sabia e colocou num livro resumido, estruturado para você. Qual que era a chance de você ter um one-on-one com o Jack Welch? Agora, zero, porque ele já morreu. E ele tá te oferecendo por R$50. Então, gente, mas eu não gosto de ler. Não perguntei se você gosta. Eu perguntei se você quer crescer na carreira. Se você quer crescer na carreira, você vai ter que adquirir conhecimento. E livro é uma forma super valiosa. Quando a gente trabalhava junto, pessoal, a Ana Paula mandava um artigo por semana no e-mail. Tá? Eu era um dos poucos que lia. É verdade. Fica o registro. E os livros, né? Também, assim, tinha as lições de casa, né? Por exemplo, o Mindset, né? Na construção do Magalu, teve muito isso, né? Da gente receber do CEO... um pre-work para construir esse pensamento de plataforma, né? E começou, eu lembro que foi muito legal, porque ele começou recomendando um livro que chamava Mindset, né? Que é você passar do mindset fixo para o mindset de crescimento, que tinha a ver com comportamento. Olha, não era técnico nem nada, não era. Tinha a ver com comportamento. Então, assim, o primeiro passo, eu acho que é você estar aberto às novas possibilidades, né? E mesmo quem quer ser especialista, se você quer entregar um bom trabalho, é bom você ter uma visão sistêmica, é bom você ter uma visão generalista. Para quem quer ser líder, é inevitável. Inevitável. Não existe nenhum líder que é 100% especialista. Nenhum líder técnico, um diretor de TI,
que não consiga, que não vai entender de um pouco de comunicação, um pouco de vendas, um pouco de pessoas. E se você não leu esse livro, leia, mas vai ter um episódio especial onde a gente vai falar sobre esse pensamento fixo versus esse pensamento maleável. Não, de crescimento. Esse pensamento de crescimento que é muito usado por atletas que falam, hoje eu não consigo correr 42 quilômetros, mas eu irei conseguir conforme eu for evoluindo. Ana, depois de muitos anos liderando o time, eu acho que é a parte mais difícil de todo gestor, né? A liderança de pessoas, porque nós também somos pessoas e às vezes o líder é colocado numa posição de não erra. O que você diria que é o mais difícil? Nossa. É que não é somente assim, liderar pessoas e entender. Porque hoje tem ferramentas também para você entender qual é a personalidade de cada pessoa e montar um time que se complementa, enfim. Né? Hoje, gestão de pessoas tem muitas metodologias também que ajudam o líder nesse ponto. Mas assim, né, como pessoas, cada dia é um dia. A gente tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá mal, né? Tem dia que a gente tá full pistola, enfim. Eu gosto de ser muito próximo, né, às pessoas, né? Isso não tem nada a ver com que você ser passar a mão na cabeça, não, isso não tem nada a ver, porque você tem que ter uma postura profissional e no final do dia você precisa entregar um trabalho para a empresa. Mas eu acho que quando você observa e conhece, né, as pessoas com que você trabalha, você consegue entender se ela está num bom dia, se ela não está, e como ela funciona. Né? Então, por exemplo, para você, às vezes eu te falar de uma forma vai ser um motivador, um impulsionador. Às vezes a mesma forma para uma outra pessoa desmotiva. Né? Então, assim, você precisa conhecer a personalidade, né, das pessoas. E liderar time tem a ver também com você manter a energia alta sempre, né? Você dá mais, é como um pai e mãe. Né, a criança, ela não aprende com o que você diz, ela aprende com o que você faz. Liderança pelo exemplo. Então eu acho que você tem que ser o exemplo, né? Se você quer ter uma equipe que tenha um comportamento legal, adequado, por exemplo, colaborativo, você precisa ser uma pessoa que fomenta a colaboração na equipe. Ou seja, que seja uma pessoa que ouça, que sua mesa ali, se você tiver sala, esteja sempre aberta para escutar uma opinião, levar em consideração, né, fazer brainstormings, ter metodologias para fomentar, né, a troca e ter um ambiente que propicia isso, né? Se você quer ser esse tipo de líder, por exemplo. Eu acho que nenhum líder vai dizer que é ruim o seu liderado se desenvolver, né? Aliás, essa é a missão principal. E aí, pegando esse exemplo de liderança pelo exemplo, se você quer que seu time se desenvolva, se você provoca isso no seu time, mas você mesmo é uma pessoa que nunca lê nada, nunca estuda, nunca está fazendo bench, é exatamente isso que você vai fazer. E eu tenho uma crença que eu aprendi no livro Responsabilidade Extrema, que é não tem time ruim, tem líderes ruins. E aí você vai dizer, mas aquela pessoa é ruim, é sua culpa de deixá-la lá, ou de não identificar que ela tem um potencial em outra área, ou que ela não tem um potencial com as expectativas e os valores da empresa. Não tem nada a ver com a pessoa ser boa ou ruim. É só que a expectativa dela com a empresa e os valores que ela tem não são compatíveis. Então, o líder é a posição mais difícil e mais gratificante que pode ter. Né? Tem dias que eu me pego me cobrando, às vezes buscando a perfeição, mas acho que o mais importante é a consistência do que você fala, do que você faz, e eu concordo com você, é manter a energia, porque às vezes é difícil, né? Mas se você desanima, o time desanima, se você acredita, o time acredita, e assim vai. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, né? Nós somos seres humanos. Aliás, erraremos, e aí eu falo pro meu time, eu quero erros novos todos os dias. O problema são os repetidos, né? E aí, assim, você tem que ter humildade para falar assim, gente, foi mal, bora começar tudo de novo. Então a energia é importante. Né? Até, inclusive, ser vulnerável de assumir o erro, né? Porque eles vão falar, bom, se ele assume o erro, quer dizer que eu também posso. Agora, se o líder nunca erra, o liderado vai achar que, eu também não posso errar. Então é isso. Ana, eu tô começando na carreira hoje. Eu tenho
19 anos e acabei de me formar. O que você falaria para essa pessoa? Nossa, pergunta difícil, né? Olha, eu olhando para trás, assim, né? Eu acho que assim tem uma coisa de comportamento que quando a gente tem 19 anos, né? Eu acho que a gente tem esse perfil também parecido que é assim, muita cobrança. E quando você se cobra muito, você traz um peso, né? E aí você perde aquele frescor, aquela leveza dos 19 anos de trazer coisa diferente, de trazer coisa nova, de ser a pessoa que Aquela responsabilidade. Que tá atenta a tudo, né? Então, assim, eu acho que primeiro, sim, tem a responsabilidade, mas seja leve. Outra coisa, faça uma coisa, né, que você curta fazer. Ou se você está hoje numa posição que você não está feliz, né, que ainda você não conseguiu ali, né, chegar onde você gostaria, não perca a esperança, vai atrás. Hoje tem muito conteúdo como esse na internet, né? Então, que vai fazer com que você chegue lá, que você consiga a posição que você almeja, né? Então, todo mundo tem um ponto de partida. O importante é seguir caminhando, né? E não perder essa energia, não perder a vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que é isso, manter a leveza. Uma coisa que eu acho muito importante, né, e que eu, assim, é a autoestima, né, e eu acho que a autoestima você se constrói. E você, né, a gente estava falando da importância de ler, de aprender, de estudar. Se você lê, se você estuda, você ganha mais segurança. E aí isso te traz uma autoestima. Quando você for para uma entrevista ou numa reunião, você vai falar com propriedade, você não vai titubear, né? E é isso, você é sua marca, você vai estar construindo a sua marca, isso vai passar segurança também para as outras pessoas. Falar, nossa, aquela pessoa ali, ela é ponta firme. Se ela não sabe, você vai falar assim, peraí, mas eu vou pesquisar, né? Então, para quem está começando, eu acho que tem que ter essa curiosidade, essa energia, né, mas também ter a leveza de não se cobrar tanto. Você está numa fase que é uma fase de exploração, né? E eu acho que, por exemplo, eu hoje, né, na altura da minha carreira, que eu sou uma CMO, quando eu contrato um analista, que é de outra geração, eu espero que ele traga as coisas que eu não sei, né? Então, por exemplo, qual que é a trending que está nas redes sociais que eu não sou aquele público, entendeu? E aí ele vai trazer esse frescor para a marca, ele vai trazer esse frescor para o time, ele vai fazer perguntas que às vezes a gente que está no dia a dia, que já tem uma experiência, tínhamos esquecido de fazer, que são aquelas perguntas que às vezes são óbvias, mas precisam ser feitas de maneira recorrente, vai questionar coisas, mas por que a gente faz isso desse jeito? Né? Então assim, seja essa pessoa, você tem 19 anos. É isso aí. Se eu pudesse dar uma dica assim, para o Matheus de 19 anos, e eu acho que eu acabei fazendo isso de forma orgânica e me inspirando nos líderes que eu tinha e que eu tive ao longo da minha carreira. Eu vejo que muita gente foca demais no objetivo e esquece de focar no processo. Então, uma pessoa que chegou numa cadeira de diretor, de CMO, de CTO, qualquer nível que a pessoa almeja estar, ela passou por um processo, né? E esse processo pode ser mais dolorido ou ele pode ser mais fluido. Os dois envolvem trabalho duro, mas eu diria para mim, foca 100% no seu desenvolvimento, porque quando você termina a faculdade, é o dia 1 do seu desenvolvimento para sempre. Porque ali você só aprendeu a estudar e se familiarizou com o mercado que você tá até uma pessoa técnica, estudou engenharia. Cara, a engenharia vai evoluir, a medicina vai evoluir, e ali é a sua capacidade de ser um eterno aprendiz e de continuar se desenvolvendo. Ao focar no seu autodesenvolvimento, eu pelo menos nunca vi, Ana Paula, tirando uma pessoa que tem uma personalidade muito difícil. A pessoa que foca no autodesenvolvimento é quase natural ela crescer na carreira. É quase inevitável, porque é exatamente isso que você falou. A pessoa que está focando no autodesenvolvimento, numa reunião, você vê que a pessoa sabe.
ela tem segurança, ela tem propriedade, ela vai combinando conhecimento, ela vai trazendo. E aí quando ela mescla isso com um trabalho duro, é quase natural a promoção. Eu já vi gente que fala assim, eu quero ser o CMO, eu quero ser um CTO, eu quero... E fica tão angustiado com aquilo que perde a leveza, aí não consegue, perde a autoestima e se frustra. E o cérebro se protege contra a frustração, então eu não vou me colocar nessa posição mais porque eu não quero sentir aquilo mais. Então seja leve, curta cada etapa da sua jornada, curta quando você for assistente, quando você for analista, quando você for coordenador. Uma vez a Luiz Helena falou uma frase que eu não esqueço, que é: você pode subir rápido a escada, você não pode pular degrau. Né? Então, acho que a velocidade que você vai subir a escada é a velocidade que você vai focar no seu autodesenvolvimento e que você também vai contar com líderes que vão te desenvolver. Mas não fique na dependência da empresa, foque no seu autodesenvolvimento que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, é quase inevitável. Posso acrescentar, assim, a gente vem falando muito sobre liderança humanizada, né? Porque antes, assim, a liderança era aquela coisa distante e tudo mais, aquela pessoa... A sala tinha sala. Lá, né? Tá lá enfim, no Olimpo e tal. E falando sobre isso, eu acho que, assim, o autodesenvolvimento passa não só pelo conhecimento técnico, mas também o seu autoconhecimento, né? Que tipo de pessoa eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu sou boa? O que eu tenho facilidade? Né? Então, assim, o que é natural para mim? Isso também pode ser um ativo muito importante no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal e que também ajuda a construir a autoestima, a segurança, né? Então, assim, eu acho que tem que mesclar o humano com o técnico, né? E essa questão, né, que você falou da Luísa dos degraus, né? Gente, a natureza não dá... na natureza, a natureza não dá salto. Você já ouviu nessa frase? A natureza não dá salto. Então, assim, tem a etapa e o seu amadurecimento, não fica com ansiedade de fazer tudo rápido, porque o seu amadurecimento pessoal, ele passa por você ir fazendo e aprendendo, entendeu? Então, assim, você vai chegar lá, né? E aí, o salário, todo o cargo, ele não pode ser o objetivo porque ele é a consequência. Ele é a consequência. Né? Ele é a consequência. E vou te dizer mais, você vai sentir falta daqueles dias de analista, daqueles dias de coordenador, você vai sentir falta, porque tem uma leveza, você tem uma... eu falo que a liderança, ela vai ficando solitário, né? Quando você é analista, coordenador, tem um monte de gente ali, você é da galera, aí você vai virando chefe, vai virando líder, é um pouco mais solitário. Tive um grande líder, Pedro Dias Lopes, famoso PDL, que ele falava que um bom líder é aquele que conhece a si mesmo, né? Então, se conhecer é muito importante. E hoje, gente, acho que essa geração que vem aí, Ana Paula, ela tem muito mais abertura para falar disso. A nossa geração ainda tinha muito preconceito com terapia. Então, se você tem condições financeiras, a terapia, ela é uma ferramenta excepcional, principalmente se você ainda não é líder e você quer se preparar. A terapia, ela é super importante porque você vai conhecer exatamente os seus gatilhos, que é isso aqui me deixa puto. Então você já sabe que aquilo, então, quando acontece, você consegue se controlar, porque, cara, o líder é o exemplo. Você estoura ali na reunião, o seu time é um impacto, né? E você vai estourar e o seu time vai lembrar daquele dia que você estourou. Então a liderança é ingrata, mas ela é gratificante. Não, você está falando aí sobre conhecer autoconhecimento e tudo mais, né? Então, tem uma coisa também que enfim, essa parte de você vai amadurecendo também. Eu lembro do dia que eu descobri que a minha função na empresa era resolver problemas todos os dias. Eu lembro assim, eu era analista, e aí eu descobri assim, gente, o que eu tenho que fazer? Porque assim, as pessoas ficam assim, é muito problema, é muito problema, é muito problema. Se não tivesse problema, não ia precisar da gente. É isso aí. Então, assim, eu acho que as gerações que estão vindo, a gente está vivendo uma era da ansiedade. Elas estão bem mais preparadas tecnicamente, mas elas emocionalmente estão sendo menos resilientes. Elas precisam se tornar mais resilientes.
E lembre-se disso, o problema é bom, porque você vai resolver, e é para isso que você tá lá. Então, assim, se apaixone pelo problema, entendeu? É isso aí. Gente, foi isso. Ana, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer enorme ter você aqui, essa referência. E, gente, conhecimento valiosíssimo. Espero que vocês tenham gostado. E vai ter muito de Ana Paula aí no futuro. Aguardem, que em breve a gente conta novidade para vocês. Gente, muito obrigado, Matheus, muito obrigado, time, todo mundo aqui. Ursão que tá no Que backstage. tá aqui por trás das câmeras, que vocês não estão vendo, mas assim, foi incrível fazer esse projeto, e eu espero muito, muito, muito que esse conhecimento ajude vocês a chegar onde vocês querem. Uma vez a Luísa, ela fala isso sempre, né, falou uma frase que eu levo muito em consideração para a vida: você é do tamanho do que você compartilha, e esse é o meu legado para vocês, né? E também eu levo em consideração uma frase que a minha mãe sempre me falou, desde que eu era criança: estude, minha filha, aprenda, porque isso ninguém nunca vai te tirar. Nunca, ninguém nunca vai te tirar. É seu. Então, assim, o que eu tinha para dar era isso, e eu espero que vocês sejam grandes e realizem seus sonhos. Siga a gente aí para mais conteúdo como esse. Um abraço.